E com vocês, o nosso querido companheiro Alcides Geraldo. Boa noite a todos. Poxa, gostei da resposta. Um boa noite tão efusivo, né? Tom sonoro, não é isso, meu amigo? Boa noite, não ouvi sua voz. Ah, tá certo. Mas o nosso tema de hoje é muito oportuno, que no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, nascer de novo. A gente para pensar e se questiona sempre com o estado do mundo em geral e com o panorama do Brasil em particular. É claro que mais do que nunca o espanto, a perplexidade e em muitos casos o desânimo, o abatimento, a descrença ganha e se espalha com fórum de cidadania por todo o país. Um estado de desalento, um estado de desânimo, nada compatível com o espírito da mensagem cristã. Por que que nós estamos dizendo isto? Todo mundo sabe que o Brasil é tido e havido mundo afora como a maior nação católica do mundo. E se o Brasil é tido e havido mundo afora como a maior nação católica do mundo, o Brasil é um país essencialmente cristão. Ou deveria ser. Mas diante do estado de coisas que nós estamos sendo chamados a viver, fica a perplexidade. Somos ou não somos verdadeiramente cristãos? No nosso caso específico, nas hostes espíritas, todos nós sabemos, ou todos nós acreditamos, ou todos nós ouvimos falar que o Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Mas, no entanto, o noticiário está aí, de todas as maneiras. Se nós observarmos a história do Brasil e a conduta nossa ao longo desses 517 anos, os feriados religiosos são feriados católicos. Se nós observarmos que o segmento católico, mais o segmento protestante ou evangélico, mais o segmento espírita, já está mais claro que o sentimento da mensagem cristã deveria ser a regra de conduta e de comportamento de todos os brasileiros. Perguntinha rápida, ingênua, que se impõe. Será que é o que nós vemos por aí? Não. Ah, seu Alcides, é claro que não. Mas por quê? O período que nós estamos vivendo hoje ainda é melhor que o período dos primeiros cristãos. Porque eu garanto a vocês todos que na época de Paulo, de Simão Pedro e Tiago, era muito mais difícil ser cristão do que agora. Então tu te queixas de quê? Da tua falta de fé. Da tua falta de confiança na mensagem que tu ouves. Mas ainda não te fundamenta a conduta e o comportamento. Porque o nascer de novo não é mecanicamente encarnar e desencarnar. É tornar-se uma outra pessoa. Mateus, quando atende o chamado de Cristo, se torna uma outra pessoa. Saulo, quando atende o chamado de Cristo e se torna Paulo, não mudou os hábitos? Mudou. Nicodemos não mudou os hábitos? Mudou. Maria de Magdala não mudou os hábitos? Mudou. Será que nós mudamos?
Fala sério, será que nós mudamos? Não. Já viu a alegria, a satisfação que a gente tem quando diz assim, o Lula foi condenado, pá, 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 pá. Todo mundo parece que o Brasil está em final de Copa do Mundo. Todo mundo na rua sambando, cantando e feliz. Quando o fulano foi condenado, a gente confunde o sentido de justiça da doutrina cristã com a vingança. A gente ainda está totalmente apegado aos formalismos da letra, que a gente ainda não nasceu de novo. Se a gente ainda não nasceu de novo, porque ainda não aprendemos a viver a mensagem cristã, que sociedade nós queremos? Ou melhor, que sociedade estamos construindo? Ah, seu Alcide, que pessimismo não, que maravilha. Pois eu digo com maior alegria, com a maior felicidade, que tudo que nós estamos passando é o sintoma da doença. Para ela poder ser tratada aí, curada. Porque se você não tiver dor de cabeça, como é que você vai cuidar da sua hipertensão? Se você não tiver aquela febre, como você vai cuidar da sua infecção? Então o estado de coisas que nós estamos atravessando no momento não significa que Deus nos abandonou. Significa que nós estamos doentes. E aí os sintomas da doença moral, da doença ética, da doença do coração, se manifesta no comportamento de cada um de nós. Ainda hoje, numa escola que eu trabalhei hoje, o diretor é um pastor. E sentamos para conversar. Aí eu disse assim, segundo a ONU, 37% da população do mundo se declara cristã. 37% da população do mundo se declara cristã. Mas a maioria dos brasileiros se declara cristã. Aí ele disse assim para mim, Alcides, a coisa complica, por quê? Como eu posso ser cristão se eu voto naquele deputado que é corrupto? Porque as leis do país refletem o estado psicológico, refletem o estado da alma de um povo. E está aqui, ó, no livro dos Espíritos. Está lá, no livro dos Espíritos. Cadê ele? Ele estava aqui, diante dos meus olhos. Ah, está aqui. Está aqui, ó, ele. Livro dos Espíritos. Progresso da legislação humana. Poderia a sociedade reger-se unicamente pelas leis naturais, ser um concurso das leis humanas? Resposta: poderia, se todos as compreendessem bem. Por que indícios se pode reconhecer uma civilização completa? Resposta: reconhecê-la-eis pelo desenvolvimento moral. Então, aos desencantados, aos desiludidos, aos desesperados, aos aflitos, eu vos declaro, isso é passageiro, tão breve, porque destas trevas vão nascer a luz, destas trevas romper-se-á a alvorada luminosa, em que os que verdadeiramente persistirem até o fim, no combate às suas imperfeições, isto é, aqueles que nascerem de novo, viverão essa alvorada, essa manhã encantada e feliz. É claro, é lógico, é evidente que quando você ver desesperadamente uma autoridade manipular o cargo da qual está investido para obter vantagens lícitas diante a lei humana, mas ilícitas durante a lei divina. Meus amigos, uma coisa é certa: o político é tão missionário, é tão filho de Deus quanto todos nós. E com certeza, nós todos um dia, numa encarnação qualquer, já fomos o poder político. E se hoje estamos nessa, já viu que político nós fomos. E eu, Alcides, tenho um questionamento particular, eu juro que queria saber: quantos espíritas estão nos poderes
executivo, legislativo, judiciário, federal, municipal, estadual. Por quê? Está lá no livro dos Espíritos. O conhecimento do Espiritismo vai influenciar na legislação humana. Então raciocinemos da seguinte maneira. Eu, Alcides, esse cidadão negro, houve uma época que eu não poderia frequentar a igreja. Hoje eu já posso frequentar uma casa espírita. E mais do que isso, estou diante de seus olhos, falando de amor e de vida. Isso já é um avanço. É claro, é lógico, é evidente. Quando você cria leis trabalhistas e cria uma previdência social, qual é o poder do Estado? Está aqui, ó. Livro dos Espíritos. Da lei do trabalho. Tem o homem o direito de repousar na velhice? Resposta: sim. Que a nada é obrigado, senão de acordo com as suas forças. Reparem que nós estamos criando uma sociedade que abandonou os jovens, as crianças, e largou os velhos de mão também. Aonde está o espírito cristão que deveria nortear a vida de cada um de nós? E diz mais, olha a resposta. Mas o que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? Resposta: o forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo este família, a sociedade deve fazer às vezes desta. É a lei de caridade. Pergunto a vocês, como pretendemos construir uma nação civilizada em bases cristãs, abandonando a criança e o velho? Tenhamos piedade com as autoridades. Porque, por mais que eles criem leis para escapar às garras da justiça, a justiça divina ninguém corrompe. A justiça divina ninguém perverte. E um dia eles lá, como nós um dia aqui também dissemos: Senhor, perdoa-me, porque eu sou ignorante e incrédulo. Como disse o cego diante de Jesus: Senhor, perdoa a minha ignorância e a minha incredulidade, porque todos estão cegos. Continua ainda o comentário de Kardec a esta resposta, é um libelo, que devia nortear a todos nós. Comentário de Kardec: não basta se diga ao homem que lhe ocorre o dever de trabalhar. É preciso que aquele que tem de prover a sua existência por meio do trabalho encontre em que se ocupar, o que nem sempre acontece. O desemprego está alto ou baixo? Quem é que não tem em casa um filho, um genro, uma nora desempregado? E ai, daquele que não tem um pai, uma mãe a quem recorrer. Continua o comentário de Kardec: quando se generaliza, a suspensão do trabalho assume as proporções de um flagelo, qual a miséria. Parece que o Kardec está aqui. E isso aqui foi publicado em 1857. Olha a atualidade, olha a força da mensagem cristã. Continua Kardec: a ciência econômica procura remédio para isso no equilíbrio entre produção e consumo. Isso se chama inflação. O desequilíbrio entre produção e consumo. Vai lá. Mas esse equilíbrio, dado seja possível estabelecer-se, sofrerá sempre intermitências durante as quais não deixa o trabalhador de ter que viver. Fome tem hora? Fome pode esperar? Não. Aí diz ele: há um elemento que não se costuma fazer pesar na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres a que incute hábitos, porquanto educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Olha o poder transformador do cristianismo.
Quando esse poder realmente tocar lá no fundo de todos nós, não haverá fome, não haverá miséria, não haverá mulher sem marido e filho sem pai, não haverá presídio, polícia, delegacia. Porque aquele que rouba, mesmo alegando fome, gera uma desculpa, mas ele não tem o direito de fazer isso. A pobreza pode gerar, sim, o desespero, mas não justifica o crime. A gente confunde sempre educação com escolarização. Esse é o grande problema. Tem que fazer escola. Sim, com que projeto de educação? Se alguém aqui se eu perguntar a cada um de vocês, quem conhece o projeto de educação do governo brasileiro, me diga, porque eu como professor não conheço. Não tem. E exatamente aí, na educação que incute hábitos, que forja o caráter e a personalidade dos homens. É dessa educação cristã que se está falando, e mais do que isso, é ela que vai fazer o homem nascer de novo. É disso que nós estamos falando. Exatamente aí, não é suprimindo direitos, caçando direitos do cidadão, que se vai elevá-lo e promovê-lo à condição humana. Mas nós não podemos desacreditar do ideal do sonho de Jesus, porque o que nós estamos passando agora é uma oportunidade da gente provar a nossa fé. Porque tudo que acontece no mundo ou conosco, enseja o bem, oportunidade do bem. Porque nada mais do que no amanhã a semente se tornará fruto. Que semente? Aí é que você entra na sua ação. Que semente você está plantando? Quando você se dirige ao seu neto, ao seu filho, ao seu vizinho, ao seu amigo e diz, o Brasil não tem jeito, que semente você está plantando? Quando você diz para o mais jovem, se eu tivesse a sua idade eu ia embora do Brasil, porque isso aqui não tem mais jeito, que semente você está plantando? Olha a sua falta de fé, olha a sua falta de confiança e de perseverança naquilo que você diz acreditar. Porque falar de Deus, todos falam. Quantos acreditam de verdade em Deus? Falar em Cristo, todos falam, mas quantos acreditam de verdade em Cristo? Imagine que eu, Alcides, como professor, é lógico, é claro, é evidente que eu sou um homem perfeito. Não, eu vou errar? Vou. Mas eu não posso ter o dolo. Eu não posso ter a intenção de enganar o outro. Vou errar porque sou limitado. Porque esse foi o erro de Paulo. Paulo não tinha a mesma sentimento dos fariseus de sua época. Porque Paulo não era um homem mal intencionado. Ele achava que aquilo que ele fazia era prestar um serviço a Deus. Então, logo, esclarecido e orientado dos seus erros, corrigiu os rumos de sua jornada. Assim também nós precisamos nascer de novo, isto é, tornarmos uma nova pessoa. Como eu, Alcides, posso vir à casa espírita, falar de evangelho, falar de amor, se eu chamo meu aluno de burro? Se eu não sei lidar com a dificuldade dele em aprender a química, que nem eu sei. Porque aí é que está o grande problema. O nosso problema é aprender a superar as deficiências e fraquezas que são nossas, para ajudar o outro a vencer as suas. Os nossos políticos, a nossa classe governante, tem seus defeitos? Tem. É fácil acusá-los? É. Mas o que podemos e devemos fazer para que eles se tornem menos maus? Já não estou dizendo nem bons, menos maus. Além do mais, tem uma outra questão espiritual. Se a gente vai com pensamento pessimista, com pensamento negativo, que energia nós estamos oferecendo ao mundo espiritual para nos ajudar? Então não adianta eu chegar na casa de Eurípides, sentar aqui para tomar passe, desobstruir o meu chakra, limpar minhas correntes energéticas. Se ao dobrar ali a esquina eu começo, poxa, eu estava tão bem, mas agora eu estou me sentindo mal, porque vou chegar em casa, vou encontrar
Será que o fulano lavou a louça? Não é isso? Já vai a mulher pensar. Será que aquele chato do meu marido lavou a louça? Ah, o teu marido é bom, ele lava a louça, ele faz tudo para você. E menina, o chato do meu marido, se ele souber que eu vim na casa de Eurico, ele briga. Mas em contrapartida, diz o homem também, puxa vida, estava tão bem lá na casa de Eurico, agora eu vou para casa turar jararaca. Não é isso? Aquela cobra venenosa. Pergunto a vocês, como eu posso querer uma sociedade melhor? Como eu posso querer nascer de novo se eu faço com outro tudo que não quero que seja feito para mim? Se eu engano o outro, se eu dou pernada no outro, passo o outro para trás. Se eu olho aquela mulher bonita, ô linda, ô maravilhosa, opa, cheio de má intenção, engano e juro um amor que eu não sinto. Como posso? Então a gente tem que parar de olhar os políticos e olhar um pouquinho para nós, para ver que a gente só não é igual a eles, porque a gente não está no poder. Porque se nós estivéssemos lá, também faríamos a mesma coisa. Proteger os filhos, criando lei que desse pensão de 50 mil para o meu filho. Também vou fazer isso. É aí que está o problema. Aquela moça que trabalha na nossa casa, que merece ganhar 800, 500 reais, sei lá, e a gente, opa, para sobrar um trocadinho mais, vou pagar só 100 para ela. E pronto. São esses pequenos exemplos. A gente só não é mais maldoso porque a gente não tem poder. Porque se a gente tivesse poder, a gente ia dar vazão à nossa maldade também. Nós não somos melhores do que os que estão lá em cima, não. A gente é testado nas mínimas coisas. A gente ainda não nasceu de novo. Para fechar o comentário de Kardec. Considerando-se a aluvião de indivíduos que todos os dias são lançados na torrente da população, sem princípios, sem freio e entregues a seus próprios instintos, serão de espantar as consequências desastrosas que daí decorrem. Isso foi escrito em 1800 e... Parece que é hoje, não parece? Parece. Parece. Aí ele diz, quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem terá no mundo hábitos de ordem e de previdência para consigo mesmo e para com os seus, de respeito a tudo que é respeitável. Hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem entendida pode curar. Esse é o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, o penhor da segurança de todos. É claro, é lógico, é evidente que nós evoluímos muito. Sim. Longe da perfeição estamos? Sim. É fácil constatar a sede, a fome de justiça que cada um de nós tem. Quem de nós não clama e diz, poxa vida, mas aí a depressão. O que vem na depressão? Doença do corpo ou da alma? Porque a nossa alma está doente. A nossa alma está doente de amor, doente de carinho, doente de sentimento. Por isso que o amor é o ponto máximo do cristianismo. Por isso que apesar de 2017 anos de mensagem cristã na Terra, o mundo ainda é o que é. Ainda é o que é porque nós nos recusamos a nascer de novo. É por isso, meus amigos, que precisamos ter fé. Precisamos cada vez mais acreditar, orar, dar testemunhos nas nossas vidas pessoais. De maneira tal que aquele vizinho que vem comentar a notícia desastrosa do dia, olhe para nós e diga, puxa, eu estou mais calmo. Eu estava tão desanimado, agora eu estou mais calmo. Mas agora não pode, eu chegar perto do meu vizinho falar assim, puxa vida, eu estava tão bem, o auxílio chegou, eu estou mal. Ele está carregado, está possuído. Mas, meus amigos, o fato incontestável é que nascer de novo não significa única e exclusivamente encarnar e
desencarnar, porque isso acontece maquinalmente. Mas é preciso despertar. É preciso acordar do sono enfermiço da alma. Como disse Paulo de Tarso, quem está em Cristo, nova criatura é. Tudo se faz novo e as coisas velhas são passadas. O que ele quer dizer com isso? Que o homem velho, de hábitos preconceituosos, farisaico que ele era, morreu e surgiu uma nova alma. Um novo homem, um modelo de conduta e de comportamento que levou a dizer: Senhor, o que queres que eu faça? Então que a gente possa cada vez mais se dar as mãos. Que a gente possa cada vez mais sair da parentela e tornar-se verdadeiramente uma família. Tendo sentimentos e objetivos comuns, usando adequada e corretamente as ferramentas do coração e do entendimento. Aí eu disse ao meu diretor hoje, que também é pastor: meu amigo, parece que nós não somos cristãos. E ele virou-se assim: esse é meu problema lá na igreja. Porque cada vez mais se aproveitam das igrejas para se elegerem, com todo respeito. Quem acompanha o noticiário político sabe a atuação da bancada evangélica. Outro dia eu recebi uma mensagem de um monte de pastor dizendo que o nosso presidente foi enviado por Deus para governar o Brasil. Peraí, gente. Não é criticar, não. É reparar que essas coisas não podem existir mais no coração da gente. Também não nos compete xingar o político. Nos compete sim, é somar as forças e fazer com que os céus, as vibrações que tomam conta do Brasil, se modifiquem. Para que a facilidade das falanges celestiais de Ismael possam entrar em sintonia conosco. Nesse abatimento, nesse pessimismo, nesse amargor que nós estamos vivendo. Como podemos ter sintonia com Bezerra? Como podemos ter sintonia com Eurípides? Me digam. Se nós estamos sempre amargos, revoltados, e que mais? Sai sabendo de uma coisa? Eu vou lá no Eurípides porque eu vou. Que se eu pudesse eu nem ia. Eu vou porque eu tenho medo de sofrer. Porque aqui todo mundo se sente bem. Tem alguém aqui sofrendo agora, neste exato momento? Não, você está feliz, não está? Está, apesar dos seus problemas. Então, nossa felicidade não depende dos nossos problemas, e sim da maneira com que encaramos os nossos problemas. Toda família tem problemas? Tem, inclusive a minha também. Porque eu amo a minha mulher e sei que ela me ama, mas não da maneira que eu quero, mas da maneira que ela é capaz. Eu a amo não da maneira que ela quer, mas da maneira que eu sou. Mas se eu nascer de novo, a expressão desse amor vai se tornar cada vez mais sublime, como um canto de um pássaro na manhã iluminada, como a flor aberta na estação da primavera, a banhar-se de luz solar, para enfeitar os olhos dos passantes e dos caminhantes em direção às metas que almejam, de acordo com a mensagem que foi lida. Meus queridos irmãos, que cada vez mais possamos ser aquela taça de luz, aquele exemplo de esperança, mais do que esperança, certeza de uma humanidade melhor e vencedora. É do exemplo, é dos hábitos que nós trazemos conosco, que vamos contagiar o outro, formando esse grande cordão, que sairá pelas ruas em silêncio, nos atos, nos gestos, nas palavras, na conduta e no comportamento, dizendo: vem Senhor, vem Senhor. Outro dia, um amigo meu perguntou-me: Alcides, eu perguntei a um frequentador daquela igreja o que significa Maranata, e o frequentador não soube me dizer. Em aramaico, Maranata é vem Senhor. Exatamente aí, o nascer de novo é dizer: vem Senhor. Porque, Senhor, eu estou cansado de sofrer. Pergunto a vocês: Deus quer que alguém aqui sofra? Não. Deus quer que alguém aqui morra? Não. O que Deus quer, meus amigos? Que nos amemos uns aos outros. Amar sempre
convém. Amar sempre convém. Ao coração sempre faz bem. E a ninguém custa um vintém. Se houvesse mais amor no mundo, haveria presídio, delegacia, hospital psiquiátrico, depressão, distúrbio nervoso, hipertensão. Não, estamos doentes porque ainda não aprendemos a amar. Estamos doentes porque ainda não aprendemos aquilo que se fala muito na casa espírita: regenerar, regeneração. E regenerar significa o quê? Nascer de novo. Eis aí o fecho da questão. Planeta de regeneração. Sim, planeta de regeneração. Quando você nascer de novo. Quando você se despir do orgulho, da vaidade. Quando a gente deixar de lado os preconceitos e os pré-conceitos. Quando a gente pôr realmente aquela taça cristalina a refletir a luz, repartida em 1000 cores, revelando tantos amores, enchendo de encanto e magia o olhar de quem nos olha, e o ouvido de quem nos ouve, e o coração de quem nos sente. É disso que nós estamos falando. É disso que a humanidade está precisando. De alguém que tome as rédeas da paixão, as rédeas da fé e do amor, e seja capaz de renunciar a todos os gozos terrenos e mundanos para exemplificar o amor. E não nos faltam referências para isso. Bezerra foi político, Eurípides foi político. Pergunto a vocês, em nosso lar tem governo? Tem ou não tem? Tem ministro? Tem. Tem governo, tem ministro. Aqui tem governo? Tem. Aqui tem ministro? Tem. E quem é governadora de nosso lar? Isabel, que foi rainha de Portugal. Olha aí, se ela é governadora de nosso lar, o que significa dizer que o poder político que ela exerceu aqui como rainha foi feito com amor ou no desamor? Foi feito com amor. É isso. É isso, meus queridos. Nós precisamos nos tornar um só coração. Precisamos nos tornar um coração, um pensamento, um sentimento. Jesus veio até nós, mas nós precisamos agora ir a Jesus. E para nós irmos a Jesus, o que é que nós temos que fazer? Brigar um com o outro? Xingar um ao outro? Não. Ainda ontem, conversando com um amigo, aí eu falei assim: meu amigo, eu já fui chamado de macaco, já fui chamado de tanta coisa, e eu nunca fui macaco. Por quê? Porque o ódio racial atesta um homem educado ou um homem atrasado. Homem atrasado. E como disse Mahatma Gandhi, quando Mahatma leva o tiro nos estertores do desencarne, alguém pergunta a ele: Mahatma, você perdoa? Ele disse: não. O que, Mahatma, você não perdoa? Não, ele não me ofendeu. Quando é que a gente briga um com o outro, meu amigo? Quando você se sente ofendido. Quando eu me sinto ofendido. Por isso que Francisco de Assis, aquela nobre alma que devia ser seguida por todos nós, além daquela oração que todos conhecemos, há uma outra de Francisco de Assis que diz: Pai, que eu me torne inofendível. Quanta beleza, quanta grandeza, quanta profundidade em tão poucas palavras. Pai, que eu me torne inofendível. Quando é que um país declara guerra ao outro? Quando um se sente ofendido diante do outro. Quando marido e mulher brigam. Quando um se sente ofendido diante do outro. Quando é que o barraco desce nas famílias? Quando um se sente ofendido diante do outro. Aí o menino da favela, porque se sente ofendido com o luxo dos poderosos, empunha a arma e vai roubar, porque ele também está ofendido. Mas Rui Barbosa, grande gênio da nossa civilização, em 1920, quando foi paraninfo da turma de Direito da USP, disse o seguinte: para o bom ladrão houve salvação, mas para o mau juiz não há salvação.
porque a profissão é também caminho de crescimento espiritual. O mau juiz que ocupa a cátedra, ele está ali como mandato divino. O policial também ocupa seu cargo como mandato divino. O professor também está ali como mandato divino. Para ele aprender a nascer de novo, porque o professor tem um orgulho, a jactância, a pretensão de se achar o monopólio do saber, mas o professor também não sabe nada, porque somos todos aprendizes. Porque ainda não sabemos amar. Kardec deixou bem claro, quando fala que ele está falando da educação, não dos livros, e o professor tem educação livresca. Mas é o mesmo professor que briga com a mulher, que xinga, enfim, que vai para o estádio de futebol xingar a mãe do juiz. É a mesma coisa. Quando nós vimos no sábado aquela barbárie lá no campo do Vasco, alguém me perguntou, o que você acha daquilo? É o circo romano. É o circo romano que está ali, naquelas almas ensandecidas, empurecidas, porque ainda não nasceram de novo, porque ainda não aprenderam o canto sublime das almas encantadas de amor, de sonho e de luz. Aí a bestialidade, a animalidade, a irracionalidade toma conta da conduta e do comportamento. É claro, é lógico e evidente que no circo cristão de hoje já não tem Marta, mas um pega a bandeira do clube e enfia no outro. É bestialidade ainda presente nesses espíritos que estão reencarnados. Não para fazer isso, mas para nascer de novo. Oremos por eles também, porque são irmãos. Porque em algumas épocas estávamos nós lá no circo romano, gritando, morte ao cristão, morte ao cristão. Quem sabe até se um de nós não jogou pedra na cruz. Quem sabe se um de nós não bateu palma quando Jesus estava no seu caminho do Calvário. Porque no livro Memórias de um Suicida, o nosso grande irmão Camilo Castelo Branco confessa abertamente que ele aplaudiu o Calvário de Jesus. E ele ainda diz mais adiante, que não somente isso, depois ele reencarnado em Portugal, teve uma mãe materialista que o influenciou, e olha no que deu. E depois ele, porque traficante de escravos, cegou um escravo. E depois, quando tem a notícia da cegueira, se acha um injustiçado e se suicida. Está lá no livro Memórias de um Suicida. Não estamos falando de teorias, estamos falando de fatos. E você, minha amiga, minha irmã, como foi lido aqui, a respeito da mulher, se a condição de mulher te pesa, não faça isso. Eu sei que às vezes é pesada a cruz de uma mulher, de ter que suportar ainda hoje o preconceito contra ela. Mas tenhamos paciência. Tenhamos paciência também, como disse nosso grande José Raul Teixeira, quando participando da preparação de uma greve de professores da UF, ouve o Espírito dizer para ele, ô Zé, você vai fazer greve? Ele falou, não vai não, Zé. Você não vai, sabe por quê, Zé? Porque vocês, professores, estão pagando sério o problema que vocês já cometeram. Você vai para a sala de aula, dar sua aula para não prejudicar o seu aluno e se prejudicar a si mesmo. Então, meus queridos amigos professores, é claro, é lógico, é evidente que gostaríamos de dar aula em melhor condição. Mas para que as melhores condições possam vir futuramente, é preciso que no tempo chamado hoje, no momento que chamado agora, a gente cumpra a nossa obrigação. Cumpra a nossa obrigação diante dos espíritos que Deus coloca diante de nós como filhos. Porque um dia nós vamos ouvir lá do outro lado alguém dizer, Alcide, o que fizeste dos filhos que eu te dei? Eu digo, não, dos 3 que estavam lá em casa, não. Cada aluno seu era um filho, rapaz. E mais ainda, ó, cada um que assistia lá a sua palestra era um filho também. Você não é meu filho? Claro, claro. A senhora não é minha filha? É, nesta hora todos somos pais e filhos. Porque se não houvesse esse coral maravilhoso a harmonizar o ambiente, que palestrante cumpriria com o seu dever? Nenhum. Se não houvesse aquele companheiro anônimo que prepara o microfone, aquele companheiro anônimo que limpa o banheiro, aquele companheiro anônimo que paga a light, também não haveria palestra nenhuma. É isso.
é a soma dos esforços que nem sempre o outro vai reconhecer. Faça a sua parte tributando tudo a Deus. Faça a sua parte de doando o seu sacrifício, as suas energias, ainda que alguém lhe conteste, ainda que alguém lhe chame de bobo, de burro, de idiota e de imbecil. Agradeça a Deus por isso, porque Paulo também chamou alguém de imbecil. Porque Jesus também foi chamado de feiticeiro e de imbecil também pelos homens de sua época. Não que ele fosse imbecil, mas porque nós que não estávamos à altura daquela grandiosa alma. Ah, seu Alcide, o senhor está pegando pesado. É. Sabe por quê? Porque talvez eu não tenha outra chance. Porque eu estou aqui diante dos seus olhos como espírito rebelde que eu sou. Como espírito rebelde que sou. Então Deus me colocou aqui diante dos seus olhos, não para eu me engrandecer, ou me louvar, ou me achar o bamba. Não, eu estou aqui diante de vocês para aprender a amar. Como eu preciso de vocês. Como nós precisamos muito um do outro para trocarmos as energias que nos farão sustentar diante dos desafios do dia a dia. E só assim nós vamos nascer de novo. O agricultor joga a semente no chão. A semente morre, não morre? E se transforma em quê? Em fruta. É isso, meus irmãos. Cada um de nós é uma semente. Que tem, que vai, que pode e deve frutificar. Por mais dolorosa, por mais pesada que lhe pareça a carga do seu viver, não é maior que a de Mateus, não é maior que a de Tiago, não é maior que a de Pedro, não é maior que a de Joana d'Arc, não é maior que a de Allan Kardec, que teve que enfrentar o maior problema que o homem pode enfrentar: o intelectualismo, o academicismo. Como os homens formais, intelectualizados, são idiotas, cheios de teorias que não servem para nada. Uma vez, eu recebi outro dia na internet, né? Ainda sou tricolor, e eu recebi um vídeo de Nelson Rodrigues dizendo o seguinte: eu vos declaro que o Fluminense é o maior time do mundo. Aí ele diz assim: sei que muitos dirão que os fatos não provam. E ele diz: pior para os fatos. Então, quem não acredita na reencarnação, pior para quem? Para a reencarnação ou para ele? Mas se ele fosse Nelson Rodrigues, o que ele dizia? Pior para a reencarnação. Porque o homem é tão idiota, tão imbecil, que ele acha que as suas crenças vão gerar os fatos. Não, as suas crenças nascem dos fatos. Foi por isso que Kardec renunciou a todo intelectualismo, a todo academicismo e resolveu se guiar pelos fatos incontestáveis das manifestações mediúnicas, revelando que todos somos espíritos a caminho da luz. A caminho da luz porque estamos nos educando. A caminho da luz porque estamos ainda em gestação. Cada um de nós é uma criatura gestante. Você é gestante, meu amigo? Você é gestante, meu amigo? Eu sou uma gestante, porque eu estou gestando uma pessoa nova em mim mesmo. Há de nascer de mim, eu hei de parir um homem novo, porque eu preciso nascer de novo. Hei de me tornar uma nova criatura. Hei de me tornar uma expressão consciente da centelha divina que dorme em mim. Por isso que Paulo de Tarso dizia: desperta, ó tu que dormes, que o Cristo te esclarecerá. Desperta, desperta porque o Cristo dorme em ti, porque Cristo é um estado de evolução de consciência espiritual. Porque o Cristo que está em nós há de despertar e cada um de nós vai ficar exposto no madeiro para matar o orgulho, a vaidade, a ilusão. Nós viveremos a certeza de que nada somos, de que nada temos, de que nada podemos, de que nada sabemos. Mas quando a gente alcançar esse estado crístico, nós não saberemos nada e saberemos tudo. Não poderemos nada e poderemos tudo, porque já não somos nós quem vive, mas é o Cristo que vive em nós.
Meus amigos, meus irmãos. E num estado da alma tão comovente, num estado da alma tão encantado, que alguém há de olhar para nós e dizer assim: puxa vida, Gilson, meu amigo, você não é um homem bonito? Você não é um homem bonito? É sim. Porque quando você está em estado iluminado, em estado de consciência crística, toda pessoa é linda. É maravilhosa porque dela exala o aroma, o perfume das flores mais lindas que André Luiz narra nos seus livros. Porque nós estaremos no estado tal de encantamento que nos chamarão de louco, porque não nos compreenderão. Porque esse estado de sentimento, esse estado de comoção é intraduzível em palavras. Como disse Paulo, fui arrebatado ao 7º céu. Exatamente aí que nós seremos felizes, porque teremos nascido de novo. De novo. Se estamos vivendo o outono da vida, há de surgir a primavera. Como disse Guilherme Arantes numa belíssima canção, amanhã está toda esperança, não é isso? Amanhã, mesmo os que uns não queiram, será de outros que esperam ver o dia raiar. Amanhã, a luminosidade, alheia a qualquer vontade, há de imperar. Amanhã é a estrada que surge para se trilhar. Amanhã, redobrada a força, para cima que não cessa, há de imperar. Amanhã, ódios aplacados, temores abrandados, será pleno. Esse estado de plenitude que a Joana de Ângeles fala no livro. Esse estado do homem integral que a Joana fala nos livros. E para fechar nesse nosso estudo de hoje, está aqui, ó, Paulo e Estevão, página 147. Diz Estevão a Abigail. Abigail murmurava ainda como um sopro: vou-me em paz, quisera ouvir-te na prece dos aflitos e agonizantes. A mesma prece quando o pai deles foi assassinado, eles rezaram. A prece tão linda diz assim: Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda a dor. Embora a miséria amarga dos prantos de nosso erro, deste mundo de desterros, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza, no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão, ó Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda a esperança, toda a aspereza, vencendo toda a aflição. No dia da nossa morte, no abandono ou no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra, da dor, do mal. Que nos últimos instantes sintamos a luz da vida, renovada e redimida, na paz ditosa e imortal. Um beijo a todos, muito obrigado.